A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração. Desde já, antes da gente fazer a leitura da palavra para iniciar o momento de oração, quero pedir a você que está assistindo esse vídeo para deixar o seu like. Vai nos ajudar bastante, vai ajudar essas orações a chegar longe e alcançar pessoas que estão precisando. Peço que você também deixe seu comentário, comente o que você está achando do vídeo, comente o seu pedido de oração, comente um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida através dessas orações. Peço também que você compartilhe com uma ou duas, com quem Deus tocar no seu coração, no grupo da família. Deixa Deus te usar, tá bom? Agora, o texto que a gente vai meditar hoje, antes da gente orar, é Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, que vai dizer assim: E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sendo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Pessoal, essa passagem aqui que a gente leu é a passagem que Jesus andou sobre as águas. Se a gente for ver no começo do capítulo, vai relatar um pouco da morte do seu primo João Batista. Depois que Jesus ouviu a morte do João Batista, ouviu que o primo dele tinha morrido, Jesus se separou, ficou um tempo sozinho, ficou à parte de luto. Depois, quando ele apareceu, veio a multidão até ele, querendo milagre. Aí Jesus fez a primeira multiplicação de pães. Aí depois a gente vê que depois que Jesus fez a multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães, os pessoal atravessou o mar só para ir atrás de Jesus, né? E depois Jesus pegou e falou para os discípulos entrar no barco. Falou para eles: entra no barco, vai atravessando lá para o outro lado. Enquanto isso, eu vou falar para a multidão para eles ir cada um para suas casas, para ele ir embora, para ele se retirar. Depois a gente vê aqui no texto aqui que a gente leu, vai falar que logo depois que Jesus falou para a multidão ir embora, a gente vê que os discípulos já estavam no meio do mar. Eles já estavam no meio, já estavam bem distantes já da terra firme, né? Então a gente vê que no texto aqui vai falar que Jesus ele foi até os discípulos dele, mas ele não tinha mais barco, não tinha ninguém que tinha barco ali para poder levar ele. Então Jesus simplesmente ele teve a decisão de ir andando sobre as águas. Imagine essa cena, a pessoa andando pela água, andando, literalmente, igual a gente anda na rua, e ele foi andando em cima da água. Aqui a gente vê ele chegando até os discípulos ficando com medo e achando que era um fantasma, falando: não, é um fantasma. E depois Jesus fala: sou eu. Aí o Pedro, o mais corajoso ali, falou: se isso é o Senhor mesmo, deixa eu ir contigo. Aí Jesus chamou e ele foi. Depois a gente já viu o que aconteceu, ele andou um pouquinho, aí ele ficou prestando atenção nos ventos, ficou prestando atenção nas ondas, aí ficou com medo, aí acabou afundando. Depois, quando ele estava afundando, Jesus pegou na mão dele, levantou e deu uma repreensão nele por conta da fé, né? Porque ele ficou olhando para as dificuldades, ficou olhando para os problemas, olhando para a onda, para o vento, e acabou desfalecendo a fé.
E o que eu quero trazer para a gente meditar antes da gente fazer essa oração, irmãos, é que o que era o natural naquela situação ali? O natural naquela situação ali que a gente leu, o natural era um homem, qualquer um homem, uma criança, um animal, ele pisar na água e afundar. Aquilo ali era o natural. Qualquer discípulo que estava ali naquele barco, qualquer um deles, o natural seria eles descer daquele barco ali no mar e afundar. Ou ficar boiando se soubesse nadar, mas não ia conseguir ficar na superfície da água em pé. Não dá. O natural seria aquilo. Mas a gente vê aqui que com Jesus, o que é natural e o que é impossível torna possível. O que era antinatural torna natural. O que é sobrenatural se torna natural. Porque o natural naquele momento ali seria pisar na água e afundar. Mas com Jesus, o natural virou pisar na água e andar. Porque só dele vir até os discípulos, ele já estava acontecendo ali uma coisa sobrenatural, que para Jesus era natural. Porque olha só a tranquilidade dele, ele estava andando sobre as águas. No texto não fala que ele estava correndo sobre as águas, ele estava andando sobre as águas. E a gente vê que o Pedro, quando fixou o olho nele, ele fez com que o sobrenatural se tornasse natural, que era andar naquelas águas. E a reflexão que Deus toca no meu coração para a gente refletir essa noite é que com Jesus o que é sobrenatural se torna natural. Com Jesus o que é impossível se torna possível. Com Jesus aquilo que para nós, para o ser humano, é impossível realizar, com Jesus é possível. Porque para Pedro era impossível ele sem Jesus ali, ele pisar naquela água e permanecer em pé em cima de uma água. Mas ali com Jesus ele pisou e caminhou. Só que ele olhou para os ventos, olhou para a tempestade e acabou afundando. E assim é conosco também. Quando estamos com Jesus, a gente tem que olhar somente para Jesus. Porque quando a gente está focado em Jesus, o que é natural vira sobrenatural. E quando a gente tira o olho de Jesus, aquilo que é sobrenatural, que só é possível com Jesus, a gente acaba não conseguindo viver. Então que a gente venha ficar com essa reflexão. Para olhar e analisar aquilo que está sendo impossível na tua vida. Talvez seja uma cura que você está precisando, que os médicos já falaram que é impossível. Talvez seja uma causa na justiça que você está esperando, que às vezes parece que é impossível. Talvez seja uma promoção no trabalho, talvez seja uma prova na escola, não sei. Veja o que para você é impossível. Veja o que para você é sobrenatural e olhe para Jesus, que isso que é sobrenatural vai passar a ser natural. Porque com Deus é assim que funciona. Com Deus o que é sobrenatural passa a ser natural. Aquilo que é impossível passa a ser possível. Porque se a gente for ver de acordo com a Bíblia, quando Deus tirou o povo do Egito, do deserto, e levou para o deserto, né? No texto vai falar que eles teve sede e reclamaram com Moisés. Então Deus falou simplesmente para eles, para o Moisés e para o Arão: reúne o povo, fala com a pedra que vai estar lá no povo, que vai sair água de dentro da pedra. Aí eu pergunto, quem já viu sair água de dentro da pedra? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para o homem, para nós fazer água sair de uma pedra é impossível, no meio de um deserto ainda. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o que é que está te afligindo? Qual é o problema, a dificuldade que você não está conseguindo vencer? Entrega na mão do nosso Deus, entrega na mão do Senhor Jesus. Porque o que para nós é impossível, para Deus é possível. Amém? Agora vamos orar. Deus maravilhoso, Deus querido, Deus santo, muito obrigado, meu Deus, por mais esse momento de oração, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Pai, a qual o Senhor colocou no meu coração para que venha compartilhar, Pai, com cada um que está ouvindo esse vídeo, Deus. E eu peço, Pai,
eu quero receber minha porção de milagre também, Pai, porque eu sei que para o Senhor todas as coisas são possíveis, Pai. Eu não sei o que essa pessoa está passando, que está assistindo esse vídeo, Pai, mas o Senhor sabe, Deus. Talvez ela já perdeu a esperança, talvez ela acha que nunca vai sair dessa situação, mas para Deus nada é impossível. Então eu peço, Pai, como o Senhor fez com que o Pedro andasse sobre aquelas águas, Pai, como o Senhor fez com que o Pedro vivesse aquele sobrenatural, assim eu peço que o Senhor nos faça a partir de agora a viver esse sobrenatural, Deus. Oh, Senhor Jesus, eu peço que nos ajude a fixar o olho no Senhor, Pai, que a gente venha olhar fixamente para o Senhor, Deus, para que a gente não venha afundar, para que a gente venha continuar vivendo esse sobrenatural, Deus. Oh, meu Deus maravilhoso, o Senhor nos chamou para isso, Pai, para viver coisas extraordinárias, para viver coisas sobrenaturais, Pai. Então eu peço, Senhor, nos ajude a fixar os olhos em Ti e não olhar nem para um lado e nem para o outro, Pai. Oh, Deus maravilhoso, então eu peço, Pai, que o Senhor venha de encontro a essa pessoa, Pai, que está no fundo do poço, Deus, que está achando que ela nunca vai ter paz na vida dela, Pai, que está achando que para ela já era, não tem mais jeito, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Então eu peço, Deus, vem estendendo a mão e arrancando ela do fundo do poço, Deus. Vem estendendo a mão, Pai, e libertando ela dessa escravidão da mente, Pai, que vem fazer com que ela se martirize todo dia, Pai, se afundando por si própria, Deus. Eu peço, Pai, vem arrancando essa pessoa desse vício, Pai, porque para ela acha que é impossível ela sair, mas para o Senhor não é impossível, Deus. Então eu peço, Pai, arranca esse vício dela, Pai, arranca essa pessoa do lamaçal de pecado, Pai, visita esse filho que tá dando trabalho pro pai e pra mãe, Deus. Eu peço que o Senhor venha visitando nesse momento, Pai, arrancando ele desse mundinho, Pai, que não lhe pertence, Deus. Pai, eu peço que o Senhor venha visitando essas pessoas enfermas, Pai, que tá ouvindo esse vídeo com fé, crendo que o seu sobrenatural vai acontecer na vida dela, Deus. Então eu peço, arranca fora essa enfermidade. Câncer, caia por terra agora em nome de Jesus. Dores nos ossos, caia por terra agora em nome de Jesus. Enfermidade espiritual, caia por terra agora em nome de Jesus. Enfermidade mental, que caia por terra agora, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai. Oh, Deus maravilhoso, libera a cura, Pai, em todas as áreas, meu Pai. Que essa pessoa, Pai, venha olhar para Ti, Pai, e essa enfermidade venha bater em retirada agora, Deus. Oh, Deus querido, Deus santo, eu peço que o Senhor venha resplandecendo com a Tua luz na vida dessa pessoa também, Pai. Na vida desses lares, Pai, que estão abrindo a porta para ouvir a Tua palavra, Deus. Que estão abrindo a porta, Pai, para ouvir a Tua mensagem, Pai. Então que o Senhor venha habitar nesses lares, Pai. Que o Senhor venha habitar nessas pessoas, Pai, para que elas, Pai, venham ser perfeitas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor venha quebrando, Pai, toda obra do maligno, Pai, vem quebrando toda inveja, Pai, sobre essa pessoa, Deus, e que a presença do Senhor, Pai, seja notória na vida dela, Pai, que as pessoas possam olhar para ela e ver o brilho do Senhor, Pai, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado, meu Pai. Em nome de Jesus, repreende toda assombração noturna, Pai, que vem querer atrapalhar essa pessoa de dormir, Deus. Repreende essa insônia, Pai. Peço que o Senhor venha repreendendo esses espíritos malignos que está tomando de conta da vida dessa pessoa, que sai agora em nome de Jesus, Pai. E assim o nome do Senhor vai ser glorificado, Pai. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, é o que eu peço, crendo que o Senhor está nos ouvindo, crendo que o Senhor já está agindo, Pai. É isso que eu peço, crendo e já agradecendo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a você que ficou até o fim do vídeo. Peço que você compartilhe, peço que você deixe seu comentário, deixe o seu like, porque além de estar nos ajudando a promover o canal, para que o canal venha ficar mais conhecido, isso também nos dá um ânimo para que a gente venha continuar com essa obra. E que Deus abençoe, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Amém?